Oi gente, aqui é a Wanda. Eu resolvi fazer um vídeo essa semana respondendo algumas perguntas que eu pedi pro pessoal fazer lá no @WandaBooks a respeito de como é trabalhar numa livraria. Eu escrevi também pro pessoal explicando, que eu já trabalhei na livraria Cultura e na livraria Saraiva, e hoje em dia eu trabalho na Corale, que é uma loja especializada, principalmente especializada em artigos materiais, assim, em geral, para pintura e desenho, e onde também a gente vende livros mais focados em arte e alguma coisa, assim, de literatura. Então, basicamente, nos últimos 4 anos, eu trabalhei com livros, com livrarias, com a rotina de uma livraria, inclusive livraria grande, porque principalmente a Saraiva é uma livraria enorme. Eu trabalhava na maior livraria aqui de Porto Alegre da Saraiva, da rede da Saraiva. Então eu acho que eu tenho bastante experiência para conseguir compartilhar um pouco com vocês a respeito, e eu sei que todo mundo tem muita curiosidade, quem vive esse universo literário, principalmente ali no Bookstagram, no YouTube, no Booktube. Todo mundo que gosta muito de livros se pergunta muito a respeito de como é trabalhar numa livraria, e inclusive tem a ilusão de que é uma coisa maravilhosa, quando nem sempre é. Tem, obviamente, lados positivos, lado positivo e negativo, como qualquer emprego, então eu vou explicar um pouquinho baseado nas perguntas que me fizeram. Eu estou aqui com o celular para poder responder direitinho quem me perguntou. A primeira pergunta é da Hannah, underline Twinkie, não sei como pronuncia, Hannah. Ela fez várias perguntas, então eu vou responder uma por uma. A primeira que ela fez é: livreiro tem tempo para ler? E assim, não, livreiro não tem tempo para ler, gente. Possivelmente, se algum dia vocês entraram numa livraria e viram algum funcionário, lendo, em algum momento ele ia ser chamado a atenção, porque a gente não pode ler, a gente não tem tempo para isso. Uma rotina de livraria basicamente é receber carga e volume assim grande de carga de livros, basicamente todos os dias. Se não todos os dias úteis com certeza. Então, a gente não tem muito tempo, a gente tem que todos os dias receber aqueles livros, encontrar um lugar para aqueles livros, fazer exposições temáticas com aqueles livros, e no meio de tudo isso a gente tem que atender os clientes, então a gente não tem um tempo ocioso para ficar lendo. Às vezes, dependendo do cargo, por exemplo, assim, no caixa, que eu já fui caixa também, tanto na Cultura, como já participei de um pouco da rotina do caixa da Saraiva, a gente não tem tempo. Se tem um dia mais calmo, assim, dá pra dar uma olhadinha no livro, na sinopse, mas ler mesmo de fato é quase impossível. E se tentar, talvez o teu chefe vai chamar a tua atenção, A segunda pergunta que ela fez é: vocês ganham livros? Sim, a gente ganha livro. Mas não é uma coisa que acontece sempre, e muitas vezes não é das editoras, é de alguma coisa que aconteceu, alguma ação que aconteceu dentro da loja. Por exemplo, em São Paulo, eu sei que o pessoal ganha, que o pessoal tem mais acesso assim, a contatos com as editoras, mas aqui no Sul, pelo menos na minha experiência de livraria, não foi assim. Aqui, como as editoras são todas ali no nicho entre São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui no Sul a gente tem poucas editoras, e acho que nenhuma editora grande, assim, de grande porte, a gente não tem contato assim com os promotores, a gente não tem em contato direto com os compradores, a gente não fala muito com essas pessoas, então elas nem sabem que a gente existe. Em São Paulo eu sei que é diferente, mas aqui no Sul, pra gente ganhar um livro, tem que acontecer, por exemplo, assim, sei lá, do teu gerente ter ganhado uma série de livros e quis distribuir, ou quis fazer um sorteio, ou eventualmente alguma editora te conheceu por algum motivo. No meu caso, por exemplo, eu participo de um grupo de livreiros, que é só pra livreiros, dentro do WhatsApp da Darkside Books. É um grupo exclusivo, e eu tô lá nesse grupo acho que mais de 1 ano e meio já, mais ou menos, porque me deram um contato e eu acabei entrando no grupo e acabei conhecendo um monte de gente dentro ali do universo do Darkside. Então eu converso assim de vez em quando com Jesus, que é o promotor, que todo mundo conhece, e outras pessoas. Eu acho que não tem ninguém aqui do Sul além de mim no grupo, se tiver eu não sei, e porque tem muita gente, e eventualmente, eles dão alguns livros pra gente. Eu ganhei já algumas coisas da Darkside, e não é parceria, como existe, assim, muita gente que tem público, grande, e já fez parceria com a editora e recebe mensalmente um livro. Não é isso. Eu já recebi coisas de presente mesmo, assim como outras pessoas do grupo. Mas fora Darkside,
diretamente de uma editora eu nunca recebi nada. Outra pergunta da Hannah, deixa eu ver aqui. Quais os benefícios de ser um livreiro? Assim, gente, benefício mais óbvio. Tu sabe sempre quando vai sair um livro, tu sabe sempre quando ele vai chegar em primeira mão dentro da tua livraria, tu tem acesso àquilo. E sim, por ser funcionário da livraria, tu tem um desconto. O desconto que eu tinha na Cultura era maior do que na Saraiva como funcionário. Mas hoje em dia, as empresas em geral, assim, elas têm tanto desconto no site que quando o cliente vai na loja pedindo aquele desconto do site, o gerente da livraria acaba permitindo fazer o preço do site em loja. Pelo menos aqui no Sul é assim. Então, acabava que tanto faz, assim, se eu trabalho ou não numa livraria. Eu conseguia, de maneira geral, assim, 20%, 30%, 40% nos livros, se tivesse aquele preço no site. Assim como qualquer pessoa pode conseguir, é só pedir. Mas benefícios, assim, o que eu posso dizer? Para quem trabalha com livro, tu tá naquele universo ali todos os dias, é incrível. É muito cansativo, não espere um trabalho que tu não vai fazer esforço físico, porque pensa, gente, são livros, pilhas assim, dessa altura, dessa altura, dessa altura, dessa altura, tipo, só vai crescendo pra te carregar. É muito cansativo, eu saía com muita dor nas costas, muita enxaqueca, muita dor nas pernas, praticamente todos os dias. Tem gente que talvez não sinta tanta dor, tem gente que não se sinta tão estressado, mas no meu caso eu sentia. Então eu acabei optando por sair da empresa que eu trabalhava para buscar algo um pouco mais calmo, um pouco e até mesmo fora de shopping, que isso é uma coisa assim que é o meu maior problema com livrarias hoje em dia. Eu acho muito ruim, como cliente, né? Eu acho muito ruim livrarias serem dentro de shopping, porque cada vez elas estão maiores, o espaço físico da livraria é muito grande, é uma assim, muita gente, assim, um acúmulo de gente dentro da livraria, principalmente nos finais de semana, porque não sei o que acontece, que todo mundo gosta de shopping no final de semana, ou feriado. E aí, tu não consegue olhar direito as coisas, tu não consegue ter um bom atendimento. Dependendo do caso, tu como funcionário não consegue dar o atendimento que tu gostaria para um cliente específico, porque tem mais uns 10 esperando para ser atendido. Então, assim, a livraria, quando ela tá calma, ela é maravilhosa. Quando ela não está calma, quando é um aglomerado de pessoas se batendo, precisando de atendimento, aos poucos aquilo vai gerando um estresse dentro da tua cabeça e se tu não tiver, assim, uma cabeça meio saudável, tu não consegue lidar com aquilo por muito tempo. Eu sempre achei, como cliente, e hoje em dia penso também como funcionária, que o legal são livrarias que são de bairro, são livrarias que fecham cedo, que as pessoas não trabalham no final de semana. Pra mim, esse seria o mundo ideal. E principalmente livrarias onde o funcionário consegue, de fato, conversar com as pessoas, trocar uma ideia, indicar livros que de fato leu, que sabe ter uma comunicação assim com o cliente e não uma coisa só ali de entregou um livro rapidinho, entrega para outro rapidinho e assim vai, sabe? E não tem aquele envolvimento mesmo, que de certa forma é exatamente o que eu busco aqui no YouTube, tipo, é poder trocar ideia com as pessoas de uma maneira mais ampla, sabe? E não assim de qualquer jeito a respeito de livros. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. O que essa profissão já te proporcionou que você não vai esquecer? Assim, tem um caso que eu já contei, esses dias eu contei no canal da Menina Borboleta, que ela perguntou, assim, casos que as pessoas podiam contar de coisas que aconteceram de bom com elas, pessoas que fizeram um ato de bondade, assim, sem precisar pedir algo em troca, alguma coisa assim. E isso me aconteceu dentro da livraria, e é uma coisa que há muito tempo que aconteceu e que eu me lembro que eu já contei pra várias pessoas porque é um caso muito legal. Pra resumir, assim, eu trabalhava na Cultura, no meu, sei lá, meu primeiro, segundo mês de trabalho no setor de pacotes, isso foi em 2013, na época do Natal, e chegou um cliente lá que ele tinha acabado de comprar um DVD da Loreena McKennitt, que é uma das minhas cantoras favoritas, e não fazia muito tempo que ela tinha feito um show aqui no Brasil, e o show era caríssimo, obviamente não pude ir. E, inclusive, os próprios discos dela, né, os CDs delas, os DVDs, naquela época, pelo menos, eram bem caros e eu não comprava. Tudo que eu consumia dela era, assim, do YouTube. E aí, ele foi pra empacotar esse DVD, era um presente que ele ia dar, e eu comecei a trocar uma ideia com ele sobre ela, que eu gostava muito e tal. E aí, ele simplesmente
pegou aquele DVD e me deu, assim, sem eu esperar. E foi lá, comprou outro pra presentear a pessoa que ele ia presentear. E eu fiquei muito chocada, assim, com a atitude dele, porque ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. E pra mim fez muita diferença. Eu tenho esse DVD até hoje, o show que ela fez em Alhambra, que é maravilhoso, quem conhece sabe. E eu fiquei assim, caramba, muito obrigada, porque foi uma atitude muito linda da parte dele. Tem algumas outras perguntas aqui, gente. Não sei se esse vídeo não vai ficar muito grande. O Júnior Laureano 762 perguntou, na verdade ele queria saber qual vai ser a rotina dos lançamentos dos vídeos no canal, se eu ia dar andamento, assim, nos vídeos, e sim, eu vou dar andamento. Eu não sei exatamente qual rotina eu vou conseguir, se vai ser um por semana, se vai ser 2 por semana, eu vou fazer conforme eu ver que vocês estão curtindo, e se vocês me derem ideias, eu também vou tentar publicar com mais frequência. E deixa eu ver, a Austin Land, acho que é isso, não tenho certeza se é assim. Ela disse que quer muito trabalhar numa livraria, que já enviou currículo na cidade dela, e ela queria saber como é trabalhar na função. Basicamente é assim, muito trabalho, tem que estar sempre atualizado, isso é muito importante. Se tu quer ser um livreiro, já põe na tua cabeça assim, ó, segue todas as editoras que tu puder, se não todas, as principais, que são mais procuradas, segue em todas as redes sociais possíveis, entra frequentemente nos sites para saber, para conseguir te atualizar, assiste muita resenha, lê muita sinopse, troca bastante ideia com as pessoas, inclusive não só do teu gosto literário, mas daquilo que tu não consome, daquilo que tu não tem interesse, porque tu vai atender muita gente que não faz parte daqueles livros que tu lê, né? Que lê aqueles livros que tu lê, que não lê aqueles livros que tu lê. E é legal saber, entendeu? É legal chegar numa livraria e pensar assim, eu quero ser atendido por alguém e eu atenderia essa pessoa dessa forma. Então, se eu quero trabalhar com isso, no mínimo eu tenho que ter conhecimento a respeito do que eu estou vendendo. E não pensar também só como uma venda, mas como uma troca de informações válida, que tem que ser válida para ambas as partes. E basicamente isso. Sempre tentar se atualizar, sempre olhar as vitrines tanto do concorrente como, sei lá, de vitrines de lojas de outros lugares do mundo, assim, pegar bastante ideia, ser uma pessoa proativa, sabe? E olhar bastante ideia de exposição de livros, porque o livro a gente pode expor, gente, de inúmeras maneiras, e não existe nada mais incrível, acho que vocês vão concordar comigo, não existe nada mais incrível do que entrar numa livraria e ver uma puta de uma exposição, assim, temática, e olhar assim, caramba, que demais, olha só o que as pessoas fizeram. Tipo, a gente já fez, por exemplo, na Saraiva, quando foi lançado os últimos livros do Harry Potter, a gente fez uma exposição incrível, assim, a gente recebeu na loja materiais, assim, que a Roku mandou, e a gente fez um negócio que todo mundo entrava e, caramba, que sonho, que incrível, sabe? Isso que é o mais legal, tipo, entrar na livraria com a cabeça aberta pra aprender, e não entrar na livraria com a cabeça assim, tipo, eu vou comprar só aquilo que eu gosto e eu não vou olhar pros lados, eu não vou tentar entender o gosto literário de ninguém, tipo, tentar ser o mais mente aberta possível, assim, e ter noção, assim, de que o trabalho é pesado, sabe? Tem que ter muita dedicação, até porque a maioria dessas lojas tem plano de carreira, tu pode entrar com um cargo menor e aí tu vai crescendo, isso aconteceu comigo, então, e foi muito gratificante, assim, eu mesma perceber o meu desenvolvimento, porque quando eu entrei na livraria, eu tinha o meu gosto literário, obviamente eu não conhecia muito outras coisas, e eu fui atrás das informações, e eu fui aprendendo com pessoas que já estavam lá, então quem gosta de livros, procure entrar numa livraria, porque tu vai amar aquele ambiente e talvez tu fique lá 1, 2, 3, 4 anos, e mesmo que não seja um emprego, assim, da tua vida, que tu te formou, que tu estudou pra trabalhar naquilo, muita coisa tu vai aprender, e mesmo assim, profissionalmente, tu vai crescer profissionalmente, tu vai aprender não só o trabalho em si, mas a lidar com várias pessoas de vários estilos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu não tirei alguma dúvida específica, alguém quiser me perguntar, pergunta nos comentários que eu vou responder tudo certinho. E então é isso, até o próximo. Um beijo.